Muito bem, vamos então agora dar início ao segundo bloco da nossa jornada de hoje, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu cuido de 2 clínicas médicas que se dedicam a doenças musculoesqueléticas, doenças do nosso esqueleto no sentido amplo, ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto. Entende? Essas doenças têm 2 acentos principais: dor e incapacidade física progressivas. É disso que nós cuidamos. A finalidade de nossas clínicas é tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dores e melhor desempenho físico. Muito bem. Mas, vejam vocês, em verdade, nesse segundo bloco da jornada de hoje, eu queria que vocês entendessem, veja, que eu tenho uma formação médica. Então, a minha escolha para tratar um paciente que me procura, né, eu uso ciência médica. Todo médico é um cientista, porque ele é formado à luz da ciência médica. Entenderam? Formado à luz da ciência. Procuro usar a ciência médica. Mas, vejam vocês, a medicina não é infalível. Né? A medicina é apenas uma ciência de possibilidades, mas de nenhuma certeza. Entende? É uma ciência de possibilidades. A psiquiatria, então, está muito mais perto dessa verdade. Ela não tem nenhuma certeza de que vai curar um paciente psiquiátrico, entendeu? Então, assim, a ciência médica progrediu muito, evoluiu muito, né? Incrível com essa informática, com tudo computadorizado, com esses incríveis dispositivos de diagnóstico, né? Tomografia computadorizada, tomografia tridimensional, ressonância magnética, EOS, o exame panorâmico da coluna vertebral, cintilografia, ultrassom, e mesmo as incríveis e antigas radiografias, entenderam? A medicina progrediu muito. Então, tudo na medicina se refere ao diagnóstico da doença. É preciso fazer o diagnóstico de certeza. O médico não tem o direito de se enganar, de errar, porque o erro médico fatalmente vai prejudicar o doente. Entendeu? Vai prejudicar o doente. Então, assim, para tudo tem que ter uma formação médica. Mas, vejam vocês, existem outras dimensões de tratamento de doenças que não propriamente a ciência médica. Né? Uma delas se chama cura mental, ou cura pelo poder da mente, cura pela força mental. Entende? Existe isso, e é uma cura efetiva, desde que para doenças chamadas psicossomáticas. E grande maioria das doenças que afetam os seres humanos são doenças psicossomáticas. Não pensem vocês que só psicossomático é asma, bronquite, alergias, não. Qualquer doença pode ser psicossomática. Até diabetes, entende? Calvície, câncer, pode ser psicossomático. Incrível, né? Se a doença tem o rótulo de psicossomática, ela é uma candidata à cura mental. Entenderam? Ela é uma candidata à cura mental. E como vocês vão, de maneira simples, né, se perguntar, será que a minha doença é psicossomática ou não? Porque algumas delas são evidentes, né? Outras, às vezes, dão dúvidas, né? Será que a minha doença é psicossomática? Se
se vocês forem ouvirem esse questionamento, eu vou dar a vocês uma forma bem simples de saber quando uma doença tem uma natureza bem psicossomática. Façam a vocês mesmos a pergunta: se eu estou estressado, se eu estou nervoso, os sintomas pioram? Pioram. É psicossomático. Entendeu? É psicossomático. Entendeu? Se vocês estão estressados, nervosos, estão em conflito, com um desencanto, uma perda, e a tua doença piora, a tua doença tem um componente psicossomático. Se ela tem um componente psicossomático, ela é uma candidata à cura mental. Entendeu? A cura mental. Então agora eu vou dar os níveis mentais para vocês entenderem como esse mecanismo funciona na prática. Entenderam? Então vejam vocês. Embora a medicina chama pensamento e mente como sinônimos, não são. Não são. Nós temos 3 dimensões mentais. Uma dimensão mental se chama pensamento. É a menos evoluída. A outra dimensão se chama mente. A mente é uma dimensão superior ao pensamento. Entende? O pensamento é cerebral. A mente é extracerebral. O pensamento morre com o indivíduo. A mente não morre. Entende? Porque ela é extracerebral. Por isso que existe uma propriedade chamada mediunidade. E que tem pessoas que falam com mentes de seres humanos que já morreram. Entende? Isso, queridos, é uma propriedade natural da natureza do ser humano. Não tem nada do outro mundo aí, não. Não, é que não é todo mundo que consegue ser médium, né? Entende? Mas isso não é uma coisa espetacular do outro mundo, sabe? Paranormal, não, entende? A mediunidade é uma propriedade humana normal, entende? Eu não sou espírita. Todo mundo me pergunta: você é espírita? Não. Eu estudei o espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, durante 2 anos, mas não frequento o espiritismo nem nada. Eu sou um espiritualista. É bem diferente, entenderam? Jesus era o mais alto grau de espiritualidade que pisou na face da terra. E Jesus não era espírita, entenderam? Entenderam? Jesus não tinha religião. Buda não tinha religião. Entende? O cristianismo foi desenvolvido através dos apóstolos, principalmente de Paulo. E o budismo foi divulgado através dos seguidores de Buda. Buda nunca falou em Deus. Buda não tinha religião. Entende? Então o budismo não é religião. Não. É um modo de vida, uma doutrina, uma filosofia de vida em busca de paz, de felicidade, de harmonia, de equilíbrio. Entende? Eu também não sou budista, mas eu frequentei todas essas doutrinas. Não profundamente, claro, mas conheço os princípios do budismo, do espiritismo, dos evangélicos, dos judeus, dos muçulmanos, dos cristãos, entende? Conheço tudo isso. Por quê? Porque frequentei em busca de respostas. Eu sou um eterno perguntador. Eu nunca saí da fase dos porquês, né? Diz que as crianças passam por essa fase. Por que pai? Por que mãe? Por que professor? Eu nunca saí dessa fase. Eu estou sempre me questionando, entende? Em busca de respostas. Entenderam? Busca de respostas. Então a nossa mente, ela é uma dimensão acima do pensamento. E a outra dimensão muito maior da mente se chama consciência. A consciência é uma incrível dimensão da nossa mente. Entende? A sua consciência é a criadora da tua realidade. Meus caros, isso é física quântica.
é a física mais moderna que existe. Entende? A física quântica é a ciência que mais se aproxima da espiritualidade. E a espiritualidade tem tudo de quântico. Entenderam? Mas a física quântica não é tão fácil de ser entendida como a própria espiritualidade, não é? Que é um grande... A espiritualidade ainda é uma grande desconhecida, né? Desconhecida. Entende? Então, é um momento próprio para eu dizer a vocês o seguinte: se vocês querem aprender grego, não tem importância. Vocês procuram uma escola de grego ou um professor de grego, ou viajam para a Grécia. Ah, você quer aprender alemão? Tá bom, mesma coisa. Escola de alemão, professor de alemão, ou viaja para a Alemanha. Quer aprender informática? Tem escola, faculdade, matemática, biologia, medicina, engenharia, direito. Ah, eu quero aprender sobre o espiritual. Puxa, não tem faculdade espiritual. E se tivesse faculdade espiritual, não teria professores para ensinar. Entenderam? Mas como, às vezes, eu tenho a ousadia de falar sobre o espiritual? Entende? Então, assim, aqui a ordem é inversa. Não tem escola de espiritualidade. Não tem professor do espiritual. Mas você quer aprender sobre o espiritual? Está no firme propósito de entender espiritualidade? Essa é a tua determinação? A espiritualidade busca você. Por isso que Buda tinha uma frase genial. Buda dizia assim: se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Entenderam? Então, assim, a nossa consciência é o grau mais alto da nossa mente. Em cima de pensamento, mente e consciência, nós conseguimos incríveis curas mentais. Entende? Desde que a doença seja psicossomática. Não adianta você fraturar um braço e querer fazer para isso cura mental, que não vai funcionar. Entenderam? Não vai funcionar. Entende? Mas tem doença como asma, bronquite, alergias, que são eminentemente psicossomáticas. Entende? Mesmo fibromialgia, na minha especialidade, né, de ortopedia, neurologia, tem muita incidência de fibromialgia. A fibromialgia também está intimamente relacionada com nossas emoções. Com nossas emoções. Entendeu? Então, a consciência é a grande criadora da sua realidade. Eu falei na virada desse ano, do ano de 2023 para 2024, que todo mundo pensa em novas realizações, né? O que eu não realizei o ano passado, o que me proponho a realizar nesse ano, entenderam? Então, quando você diz isso, quero propor uma realização a mim mesmo, você tem que buscar a sua consciência. Ela é a criadora da tua realidade. Leia-se. A tua consciência é a criadora do seu destino. Entendeu? O que é uma cura quântica? Né? O que é uma cura quântica? A cura quântica é um modo de consciência chamado mente, que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entende? Isso é cura quântica. De uma forma bem simples. Entende? Depois, meus caros, nós temos as famosas curas religiosas. Né? Curas religiosas, impropriamente chamadas curas espirituais. 99% das curas religiosas são curas mentais. Entende? Cura espiritual é outro departamento. Entende? Cura religiosa é uma coisa. Cura espiritual é cura pelo poder maior, pelo poder de Deus. Entenderam?
Não. Cura mental, cura através da consciência, cura quântica, é a cura através da consciência. Entende? A cura quântica é uma cura de escolha. Dentre tantas realidades, você escolhe uma, sem perceber. Entende? É apresentado a você muitas realidades. E você escolhe uma. Entende? Isso é cura quântica. A escolha é tua. Cuidado. Se você escolher bem, é o céu. Mas se você escolher mal, é o inferno. Entende? E a decisão é tua. A decisão é tua. Você escolher bem, por exemplo, saúde. Ou você escolhe mal, por exemplo, doença. Entende? Entenderam? Então é assim. Depois nós temos uma cura, veja você, incrível. É uma cura chamada cura intuitiva. Cura pelo poder da nossa intuição. Intuição vem de um verbo latino chamado intuire. Intuire é o que vem de dentro. Entende? É o que vem de dentro da gente. Tem tanto a cura mental, como a cura religiosa, como a cura quântica. É uma cura, é uma autocura. Ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Embora essas curas podem ser influenciadas, favorecidas por fatores externos. Entende? Um templo religioso suntuoso, né? Um pregador religioso, né? De grande poder, né? De discurso, né? Imagens de pacientes que se curaram antes e depois, imagens de muletas penduradas no teto, né? Aparelhos de pacientes que dependiam de aparelhos e abandonaram porque obtiveram uma cura, entende? São fatores que favorecem as curas religiosas. A eloquência de um curador religioso é fundamental para que as pessoas recebam uma cura religiosa, entenderam? Como disse, impropriamente chamadas curas espirituais. A cura espiritual, meus caros, veja você, o nosso programa, ele tem o nome de cura pela medicina espiritual. É cura pelo poder maior, pelo poder de Deus, entende? Só que é o seguinte, é o Deus que mora dentro de você, ele não mora lá longe, não, entende? Não busque Deus fora de você, não. Deus está dentro de você. Aí você tem que usar esse Deus para suas curas. Agora, Deus não vai dizer para você, ó, eu estou aqui, não esqueça de mim. Não. Isso ele não vai falar. Entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Essa última, assim como você acredita, você realiza, se chama fé. Palavrinha curta, né? Mas de grande significado. Entende? É a crença. É a crença dentro de você de obter uma cura, que a cura vai se realizar. Entende? Assim se processam as incríveis curas espontâneas. Nós, médicos, chamamos de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. É um doente terminal, com uma doença muito grave, não é? Já condenado à morte pela própria doença devastadora da sua saúde, do seu corpo, e milagrosamente se cura. Nesse momento que eu estou falando com vocês, nesse planeta Terra, estão acontecendo milhares de curas espirituais e de curas espontâneas. As populações desfavorecidas, as populações
muito pobres, entende? Que socialmente abandonadas, tudo. É o único recurso de cura que elas têm. Entende? Eles são os excluídos sociais. Entende? É por isso que é muito mais fácil um milagre de cura acontecer num casebre humilde do que no pátio de uma universidade. Porque naquele casebre humilde tem um indivíduo que tem a firme convicção, a crença poderosa no poder curador que mora dentro dele. E no pátio de uma universidade é só dúvida, entende? A universidade manipula o cérebro dos universitários no sentido de só acreditar no ver para crer, entende? Que é o raciocínio materialista. Entendeu? É o raciocínio materialista. Eu só acredito no que meus olhos veem. Entende? E eu sempre pergunto aos meus pacientes sofredores, faz parte da minha do questionário que eu faço a eles, né? Eu digo, você tem uma crença, alguma crença? E então eles me dizem, sou evangélico, sou protestante, sou católico, sou budista, sou judeu, sou muçulmano, entende? Eles me dizem tudo isso. E de vez em quando eu tenho que dizer, não, eu sou ateu. Eu digo, olha, não é assim que se diz. Já falei isso aqui na Vibe Mundial, vou repetir de novo. Eu falo para o ateu, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Porque é graças a Deus que você pode dizer isso. Entende? Mas enfim, entende? Cada um tem suas convicções. Todas têm que ser respeitadas. Eu aprendi muito com as religiões. Só posso falar bem delas. Entende? Só posso falar das religiões. Mas não esqueçam, a religião é uma construção humana. Tudo que é construção humana é sujeito a falhas, imperfeições. Não tem jeito. Entende? Agora, na espiritualidade, não. O espírito é perfeito. E não falha nunca. Entendeu? Pena que a gente desconhece muito sobre o mundo espiritual, que ele pertence ao universo do desconhecimento. Entende? Eu tenho ousadia, às vezes, de falar sobre espiritualidade, graças à intuição. Na intuição moram todas as respostas. Todas. A intuição pode ser chamada pressentimento, né? Primeiro sentido espiritual, primeiro sentido paranormal, entende? Inspiração. A intuição tem muitos nomes, entende? Mas o nome mais bonito da intuição se chama a voz de Deus. A intuição é a comunicação pai-filho, entende? Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Agora, para ouvir Deus, querido, silêncio, isolamento, solidão, meditação, entendeu? Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir o que Deus tem que falar com você. Mas não na barulheira dessa tal civilização ocidental, né? Não. Isolamento, silêncio, entende? Aí você vai ouvir Deus. Fora disso, você não vai ouvir, não. Não vai, não. Entendeu? Então, assim, as nossas jornadas têm muito de ciência, tem muito de espiritualidade. Entende? A ciência não reconhece o espírito, mas o espírito reconhece a ciência, porque a ciência é filha dele. Entende? A ciência não reconhece a sua paternidade, que é o espírito. Mas o espírito reconhece, é óbvio, a ciência, é filha dele. Entende? O espírito criou tudo. O espírito é o lugar onde tudo aconteceu, inclusive toda a ciência. Entendeu? Muito bem. Mas eu sou médico, tenho uma formação médica e trato de dores. Minha clínica é uma clínica de dor. Tenho 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, bem perto do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi.
A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, pertinho do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Morumbi. Digo, do estádio do Pacaembu. Então, espero que vocês tenham aproveitado a jornada de hoje. Desejo que vocês sejam muito felizes. Nossas jornadas agora acontecem aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial, toda terça-feira, das 19 às 20 horas. Entende? Obrigado por toda essa atenção. Felicidade somente com saúde. Sem saúde, a felicidade não vai vir. É isso aí, meus caros. Até a próxima.